Olá, federais! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática e raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Hoje, pessoal, estou aí com a aula de função do primeiro grau. Esse assunto cai e muita gente ainda nem estudou, porque em geral as escolas trabalham mais no fim do ano esse assunto e muita gente está chegando agora aí nesses conteúdos, tá? E a gente vai estar dando aqui um norte bem legal para vocês que vão fazer essa prova aí do IF, tá certo? Para vocês terem a bagagem suficiente aí para quando pegar a questão, ter ideia de como você conseguir desenvolver os problemas, tá certo? Então fica até o final, que com certeza sua noção desse assunto aí vai aumentar em muito, tá bom? Então, pessoal, antes de começar a aula, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que curte, que compartilha o canal, tá? Você que compartilha o nosso canal, fala pro seu colega que tem um canal legal no YouTube aí, que está postando aulas, você me ajuda muito para que eu possa chegar aí a mais pessoas e estar mostrando meu trabalho a mais pessoas, tá bom? Então, galera, bora lá começar a nossa aula. A gente tem o seguinte, ó. Então, a gente vai ter aí a parte de função do primeiro grau, tá? Então, o que é uma função, qual o gráfico, como cai na prova, tá certo? Então, gente, você pensa o seguinte, uma função do primeiro grau, pense como uma equação do primeiro, tá? Ó, y igual a x mais 1, por exemplo, tá bom? Então, a gente tem isso aqui como sendo uma função do primeiro grau, ok? Para mim saber aqui, pessoal, como trabalhar ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir valores para x e encontrar valores aqui em y. Não tem nada demais, é bem tranquilo isso aqui, ó. Então, você vai botar valores em x, por exemplo, eu vou dizer que x é 1. Então, se x for 1, qual vai ser o valor aí do y quando x é 1? Vai ficar quanto? Vai ficar 1 mais 1, 2, tá certo? Se x for 2, pessoal, aí o que vai acontecer com o valor do y? Ó, quando x é 2, eu fico com 2 mais 1, que dá quanto? 3. Deixa eu pegar só mais um valor aqui. Vou pegar um valor negativo. Ó. Se x for menos 2, o que vai acontecer? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Note que eu tenho aqui valores para x e valores para y. Dois valores é um par, que está na ordem x, y. Então, a gente chama de ordenado. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Ó, eu tenho pares ordenados, tá? Esses pares ordenados são os seguintes. Para x1, o y é 2. Para x2, o y é 3. Para x menos 2, o y é menos 1. Notem que aqui são 3 pares ordenados, ok? Eu vou colocar esses 3 pares ordenados no plano, para vocês observarem o que acontece. Ó, eu vou pegar aqui 1 e 2. Então, para x1, note que está na ordem x, y sempre, certo? Aqui é os valores de x, aqui os de y. Então, quando x for 1, ó, x sempre é esse eixo aqui, certo? Essa reta. E essa outra reta é y, tá certo? Aqui a gente pode chamar de abscissa, aqui a gente chama de ordenada. Então, eu vou ter os seguintes valores. Vai ficar 1 e 2, ok? x1 vai ser aqui, y2 é aqui. Unindo esses pontos, você tem essa região. Você vai ficar com essa região aí, ok? Então, aí é um ponto. Agora, ó, eu vou pegar aqui 2 e 3. Então, para x, 2, y é 3. Aí, eu unindo, eu vou ter esse ponto aqui, certo? E quando x é menos 2, que é aqui, ó, y é menos 1. Isso, quando eu unir esses pontos, vai me dar esse ponto aqui de comum, certo? Percebam o seguinte, pessoal. Ó, isso é que vocês têm que perceber. Percebam aí que se eu unir os 3 pontos, se eu ligar esses 3 pontos, olha o que vai acontecer aí na história. Vocês vão ter todos os pontos em uma mesma reta. Então, vocês precisam saber disso, que uma função do primeiro grau vai colocar todos os pontos em uma reta, tá certo? Então, ó, tá aí a sua função, o seu gráfico da função do primeiro grau. Uma outra coisa, olha o ponto que ela toca o eixo y, certo? Observem só o ponto que ela toca o eixo y. Agora, observa aqui o ponto que está sozinho na equação. É 1. Isso não é coincidência. Sempre vai ser verdadeiro. Aqui, nesse lugar que ela está sozinho, é onde vai tocar o eixo y, tá certo? Agora, ó, observa aqui esse ponto onde está tocando o eixo x.
É no ponto menos 1 que toca o eixo x, né? Aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar e no lugar do y, botar 0 para ver o que acontece. Olha o que vai acontecer aí. Se no lugar do y eu colocar 0, vai ficar 0 igual a x mais 1. 1 está positivo, vai passar para o outro lado. Negativo. X é igual a menos 1. Note que é igual ao valor onde toca aqui. Então, quando eu chamo y de 0, eu encontro o valor onde vai estar tocando o eixo x. Isso é chamado de zero da função, tá certo? Então, se perguntar qual é o zero da função, é só você chamar y de 0 que você acha ele. É onde toca o eixo x. Então, até aqui duas coisas importantes. Onde toca o eixo y, onde toca o eixo x. Atribuímos valores para x, encontramos valores para y. Você pode estar se perguntando, quais são os valores que eu vou botar para x? Pode ser qualquer um? Pode. Mas eu botei valores pequenos para dar no meu gráfico aqui. Se eu botar valores maiores, eu vou ter um gráfico maior, tá certo? E uma última coisa aí, pessoal, que a gente precisa saber é o seguinte. O y, ele vai ser aí, gente, o y, ele é a mesma coisa que f de x. Então, quando eu for colocar a função vai ficar assim. Em vez de escrever y, eu escrevo f de x, aí escrevo a lei, que é essa, x mais 1, ok? Então é isso, gente. Deixa eu só perguntar aqui o Bombinha se tem alguma observação. Lembre-se que para ser função do primeiro grau, devemos ter o valor que está junto do x diferente de 0. Exato, gente. Ó, aqui quando não aparece, eu sei que tem um 1. Para ser função do primeiro grau, esse número tem que ser diferente de 0, ok? Então, muito bem, pessoal. Agora vamos ver aí como é que pode cair na prova isso. Olha só, vamos lá para as questões. Aí a gente vai ter o seguinte, gente. Dada a função do primeiro grau, f de x igual a 1 menos 5x, determinar. Então, ele está querendo que a gente determine aí quem vai ser, tá certo? O f de 0 e o f de menos 1 dada essa função. Muito fácil, mas para treinar, né, gente? Ó, é só no lugar do x você botar primeiro 0, ok? Então, vai ficar quem? 1 menos 5 vezes 0. Então, o f de 0 vai ser igual a quanto? Vai ficar igual a 1. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, ok? E o 0 é elemento neutro, então ele não interfere em nada. Então, eu tenho aí ó, que o f de 0 vai ser igual a 1. Ou seja, quando x for 0, o y é 1. E o f de menos 1, pessoal, no lugar do x você coloca menos 1. Então, vai ficar 1 menos 5 vezes menos 1. O f de menos 1 vai ser igual a 1. Menos com menos, mais 5. O f de menos 1 vai ser igual a 6. Então, quando x for menos 1, o y vai ser 6, ok? Facílimo aí, né, gente? O exemplo. Vamos lá para a próxima questão. Em algumas cidades, você pode alugar um carro, R$ 154 por dia, mais um adicional de 16 por 100 km. Determine a função por um dia e esboce no gráfico. Calcule o preço para se alugar por um dia e dirigi-lo por 200 km. Então, vamos ver aí como é que a gente pode estar fazendo isso. Gente, olha só. O que ele quer é o seguinte. O preço da diária é R$ 150. Preço por 100 km, R$ 16. Qual a função e o preço para dirigi-lo por 200 km? Então, ó, vamos botar aqui. Diária, tá certo? Ó, diária é R$ 150. Cada dia eu gasto 150. E eu tenho mais R$ 16 a cada 100 km, ok? Então, a cada 100 km eu vou ter R$ 16. Sendo que eu não sei quantos quilômetros ele vai andar. Se eu não sei, eu vou chamar de quê? De x. Mas só vai ser cobrado a cada 100. Então, eu vou dividir isso aqui por 100, ok? Por exemplo, se ele andar 300 km, fica 300 dividido por 100. Eu vou multiplicar por 3 esse 16 aqui, ok? Então, gente, nota. A diária, eu vou falar que é o f de x, ok? E a minha função vai ser essa, ó, 16x dividido por quanto? Por 100, mais os 150 aí da diária, tá certo? Então, isso aqui vai ser o valor que eu vou gastar, certo? Ao todo aí por esse carro, tá bom? Vai ficar f de x igual a 16x sobre 100 mais 150. Gente, então, ele quer aqui, ó, qual a função e o preço para dirigi-lo por 200 km. A função é essa aqui, certo?
Agora, para dirigir por 200 km, eu vou colocar no lugar do x 200. Então, aí eu vejo quanto é que eu vou gastar. Ó, vai ficar 16 vezes 200 dividido por quanto? Por 100 mais 150. Então, aqui vai ficar 200, que é igual a, simplifica que simplifica, ó, 2 vezes 16, 32, mais 150. Então, quando eu andar 200 km, eu vou gastar R$ 182, tá certo? Você pode até botar o gráfico aí para lhe ajudar, tá bom? Aqui você pode colocar os quilômetros rodados, eu vou botar aqui de 100 em 100, tá certo? Então, ó, 100, 200, 300 quilômetros. E aqui o valor que você vai pagar por cada quilômetro, tá certo? Então, ó, eu vou botar aqui R$100, 200, 300, R$400, ok? Então, o que acontece? Se eu andar 100 km, gente, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar os 150 mais 16, dá 156. 156 vai ser mais ou menos aqui, ó, para os 100 km. Então, eu tenho esse ponto aqui. A gente viu que 200 km dá 182. Então, 182, ó, é mais ou menos aqui, certo? Isso vai ser pelos 200 km. Então, eu vou ter outro ponto mais ou menos aqui. Se eu andar 300 km, pessoal, vou adicionar mais 16, tá? Então, vai ficar 182 mais 16, que vai dar 198. 198 é quase os 200. Então, para 300 é aqui, ó. Isso vai lhe dar essa função aqui, certo? Ó, isso aqui vai lhe dar esse gráfico. Mais ou menos isso aqui. Então, nota que ele vai tocar aqui o y em 150, certo? Então, essa vai ser a reta que vai representar essa situação. Gente, isso aqui é bem importante para vocês, tá bom? Então, dá uma olhadinha em mais coisas sobre função para vocês terem confiança, porque o que vocês mais precisam para a prova de vocês é de confiança. Então, pega, faça mais exercícios, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar aí no canal. Então, foi um prazer mais uma vez estar aí com vocês, galera. Quem gostou, dá uma compartilhada aí e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!